Olá, seja muito bem-vindo a mais um programa produzido pela TV Assembleia de Minas. O panorama de hoje traz um alerta para trabalhadores e empresas brasileiras. A depressão e a ansiedade e também outros transtornos mentais foram responsáveis por quase 500 mil afastamentos do trabalho no país no ano passado, o maior número nos últimos 10 anos. Os dados são do Ministério da Previdência Social. Reflexos da Covid-19, questões econômicas e sobrecarga de trabalho são alguns dos fatores que explicam esses números segundo os especialistas. Os dados também mostram que o número de afastamentos é maior entre as mulheres que entre os homens. Tudo isso apresenta um cenário preocupante e que merece reflexão. A saúde mental no trabalho é o tema do Panorama que começa agora. Eu converso aqui no estúdio com o psicólogo Carlos Eduardo Carrusca Vieira, professor do programa de pós-graduação da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua presença. Eu agradeço. Bom, eu queria que a gente começasse o programa mostrando justamente os números do Ministério da Previdência Social que vão aparecer aqui para nós. Os afastamentos por saúde mental entre 2014 e 2024. A gente pode observar ali que de 2014 até 2019, os números variam ali entre os 170 mil, 220 mil. Tem uma caída grande, que é o 2020, que é a pandemia. Depois da pandemia, de 2021 a 2024, a gente vai tendo um aumento crescente. 185 mil, 201 mil, 283 mil e agora de 2023 para 2024, um aumento bastante significativo ali de 68%. Ultrapassando os 470 mil. Como é que a gente pode fazer uma primeira análise desses números aí, Carlos, com esse aumento tão grande aí no último ano? Perfeito. A questão do adoecimento mental relacionado ao trabalho é geralmente uma questão muito complexa e ela demanda realmente análises mais aprofundadas e essas análises não são muito pontuais, elas precisam de fato levar em consideração todo esse histórico, todo esse panorama que foi evidenciado aqui. Eu vejo 3 fatores que são fatores relativos a esse contexto e que talvez possam nos ajudar a explicar esse cenário. O primeiro deles, está bem colocado ali, inclusive é um período de queda, é o período da pandemia da Covid-19. A Covid certamente ela trouxe, além da emergência sanitária, um impacto na economia de todo o país e também na saúde mental dos trabalhadores, das trabalhadoras. E aí eu me refiro não especificamente apenas aos trabalhadores do setor formal de trabalho, mas também os trabalhadores na informalidade e também aqueles que já estavam em situação de desemprego ou que ficaram desempregados. Mas a Covid, ela não é um único elemento para a explicação desse quadro. Nós tivemos no nosso país nos últimos anos, na verdade na última década, importantes alterações da legislação trabalhista e essas alterações da legislação trabalhista, elas também impactam a segurança e a proteção jurídica dos trabalhadores. E um outro elemento, para colocar de forma mais breve, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso. Nós temos aí tempo para justamente analisar nos debruçarmos sobre esses fatores. É o fato de que o nosso país, há um longo período e mais recentemente, ele tem sido exposto e colocado numa situação global de laboratório de uma experiência social da precarização. Esse é o termo utilizado por um sociólogo do trabalho, o professor Ricardo Antunes, e que reflete muito daquilo que a gente está vivendo no nosso contexto atual e nas últimas décadas. Principalmente o significado dessa expressão de sermos um laboratório hoje da precarização do trabalho é em que todas as atividades, desde os trabalhadores em situação de desemprego, passando pelos trabalhadores da informalidade, mas também atingindo dados dos trabalhadores do setor formal, nós experimentamos uma certa precarização das condições materiais e sociais de trabalho. E essas condições, claro, elas vão levar muitos trabalhadores ao contexto de adoecimento. É claro que esses números, é importante fazer uma ressalva, eles não se referem exclusivamente a adoecimentos relacionados ao trabalho e que tenham sido reconhecidos como tais. São adoecimentos diversos, inclusive produzidos aí na relação dos sujeitos, das pessoas com o seu meio social. Ou seja, a origem dele, do adoecimento, não necessariamente é
do trabalho, mas pode surgir fora do trabalho e ter reflexo para a pessoa ser afastada do emprego. Seria isso? Então, a gente sempre vai ter que ter um cuidado com essa ressalva que eu acabei de fazer, porque, em geral, se faz uma leitura que retira do trabalho o fator de adoecimento e se desloca esse fator para um campo externo, seja o contexto doméstico, o contexto da vida em geral. O fato de esses números não refletirem só adoecimentos vinculados à esfera laboral não significa que o trabalho seja desimportante para explicar. Na minha opinião, inclusive, analisando esse cenário que a gente tem vivido no nosso país e, sobretudo, considerando que as doenças relacionadas ao trabalho e também os acidentes de trabalho, eles realmente acontecem com muita intensidade no Brasil, eu entendo que esses números, eles de fato refletem problemas relacionados à esfera laboral, ainda que ali, no meio desses números vertiginosos, a gente possa encontrar também situações que sejam da vida social. Mas eu chamaria, inclusive, esse panorama, já disse isso em outros momentos, não só de uma crise da saúde mental, como parece que se convencionou chamar essa crise que a gente tem vivido, mas uma crise do trabalho. O que está em crise no momento atual é a experiência que as pessoas vivem no seu contexto de trabalho. São as possibilidades que elas têm de desenvolver a sua atividade profissional, de se sentirem reconhecidas, de construírem espaços para autonomia, que é o que a gente chama na nossa área de saúde mental, né? A produção de uma certa normatividade, mas vamos traduzir como autonomia para a gente ter liberdade de construir a nossa vida no trabalho e, de fato, a gente construir um desenvolvimento possível na nossa atividade profissional e se reconhecer nela. Pois é, você falou aí da questão da precarização e que o Brasil está um laboratório de precarização. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais para a gente entender essa situação. Perfeito. Essa é a pergunta que todo especialista nessa área quer escutar, porque, de fato, a gente vive um quadro muito tenso para trabalhadores de cada segmento. Especialmente aí quando eu falo do laboratório da precarização, não só os trabalhadores que estão na formalidade, mas os trabalhadores da informalidade, eles expressam bem na materialidade dessa classe, que é hoje a classe dos trabalhadores informais, o significado dessa precarização. Vou dar um exemplo. Nós temos trabalhadores no nosso país, e são centenas de milhares, que trabalham por aplicativos, que fazem entregas, que fazem um trabalho que tem seus méritos, que tem sua justiça e tudo isso, seu valor. Mas não são trabalhadores, muitas vezes, na sua maioria, reconhecidos como trabalhadores numa situação de prestação de serviço. Muito pelo contrário, são às vezes chamados, acho isso inclusive uma ousadia teórica, chamados de empreendedores, quando na verdade são trabalhadores que estão vivendo uma situação precarizada, sem direitos previdenciários, sem direitos trabalhistas, se expondo a situações de muito risco, inclua aí as situações de violência ou violências no plural relacionadas ao trabalho, e que mesmo assim estão ali tentando doar parte do seu dia e uma fatia da sua vida bastante importante a trabalhadores, digamos, plataformizados, é o termo que a gente utiliza hoje, que trabalham durante 18 horas por dia, percorrem mais de 100 quilômetros usando bicicletas ou motocicletas para poder fazer entregas. E esses trabalhadores, na verdade, eles estão entregues a uma situação que não é à mercê da sorte, é à mercê do azar, porque estão à deriva, sem contratos de trabalho mais regulados que deem a eles uma certa retaguarda jurídica e social. Não são trabalhadores empreendedores, são trabalhadores numa situação profunda de precarização e muito diferente do que já escutamos falar, de que esses trabalhadores, enfim, estão livres para poder fazer o seu trabalho porque eles são donos do próprio tempo e não têm chefe. Essa não é a realidade desses trabalhadores e muitas pesquisas, tanto do campo da psicologia do trabalho quanto da sociologia do trabalho, apontam para outro horizonte. São trabalhadores que tecnicamente a gente chama de trabalhadores numa situação de autogerenciamento, eles autogerenciam, mas de forma subordinada. Subordinada a quê, afinal de contas? A uma tecnologia do algoritmo sofisticada, mas que faz o papel da chefia e modula ali o aspecto da gestão. Então, nessas situações de insegurança e muitas vezes precariedade
jurídica e social, esses trabalhadores vivem situações que a maior parte de nós desconhece, mas que vão se refletir e se refletiriam nesses números caso eles estivessem sendo registrados. Exatamente, caso estivéssemos com esses trabalhadores sendo contemplados nessas planilhas. E um último elemento rápido, o nosso país, ele é um país que tem uma taxa de subnotificação para os trabalhadores formais muito alta. O que significa isso? As pessoas vivem doenças relacionadas ao trabalho. Elas vivem acidente de trabalho e eles não são notificados. Esses problemas não aparecem todos eles. Mais ou menos ali em 2022, essa taxa ficou em torno de 18%. Você imagina o que seria isso em 100 mil trabalhadores. 20%, 20 mil trabalhadores, 20 mil acidentes de trabalho que não foram notificados corretamente. Então a gente tem esse panorama e eu diria muitos desafios pela frente. Pois é. Uma outra questão que a gente queria mostrar é em relação às mulheres. O número de afastamentos de mulheres tem sido maior do que os dos homens. Olha lá para a gente ver esses números aí, ó. Vai aparecer ali. 301 mil mulheres afastadas contra 170 mil homens. A média de afastamento dos homens de 105 dias, de mulheres de 92 dias. A idade média é igual e a questão do transtorno mais comum é da ansiedade. Aí a gente parte para um outro universo também. Você falou do universo que não está na pesquisa, que é o universo dos informais. Agora a gente tem o universo das mulheres, que também tem uma outra jornada que muitas vezes não é valorizada e que aí acaba que, vamos dizer assim, reflete nesses números mais altos. Seria isso mesmo? Perfeitamente. A gente se habituou a dizer que as trabalhadoras, mulheres, têm uma dupla jornada. Depois esses termos foram revistos e elas passaram a ter uma tripla jornada, porque na verdade já tinham e laboravam numa tripla jornada. Hoje algumas pessoas dizem que são jornadas contínuas, ininterruptas, porque o serviço e o trabalho doméstico, apesar e a despeito de toda a importância que ele tem para a sociedade, como o trabalho que nós chamamos de reprodutivo, no sentido de que estabelece e reestabelece as condições para que todos nós possamos estar aqui hoje, gravando, por exemplo, essa entrevista, a despeito disso, ele não é um trabalho reconhecido e valorizado. E, geralmente, na nossa sociedade, a economia do cuidado, ou os cuidados, eles recaem sobre as mulheres. Não é muito difícil perceber isso se a gente começa a chegar aos lugares e observar nas escolas, nos hospitais, e mesmo quando as pessoas adoecem, quem é que cuida? A grande questão, e talvez desafiadora para uma sociedade mais igualitária, mais equitativa, mais justa com as mulheres, principalmente, é pensar quem cuida das mulheres quando elas sofrem, quando elas adoecem. Estão doentes, sim. Eu pergunto isso em sala de aula, às vezes começando a conversa sobre a saúde mental relacionada ao trabalho. E a resposta sai muito rápido: nós. Somos nós que nos cuidamos. Nós ainda não conseguimos garantir, assegurar condições para um mundo mais justo, mais pleno para o desenvolvimento das mulheres. Então elas vivem estafadas, sobrecarregadas e não reconhecidas e valorizadas por tudo isso. E há um outro dado aí que também ainda não aparece, mas ele há de aparecer em algum momento. Nós chamamos isso de marcadores de raça, gênero, classe e sexo. Se a gente analisasse esse perfil introduzindo aí um marcador de raça, né, cor e raça, a gente teria um perfil dessa amostragem ainda diferente, que provavelmente sinalizaria, como outros estudos já sinalizam, que as mulheres negras ainda ficam mais abaixo nessa pirâmide. São ainda mais oprimidas por uma certa estrutura que a gente tem no nosso país, herança da colonização, mas que se perpetua nos nossos dias, que é uma estrutura de hierarquização social. As pessoas na nossa sociedade, a depender de gênero, raça, cor, deficiência ou não, orientação sexual, elas passam a não ter o mesmo valor, porque nós construímos um modo de relacionar e uma certa sociabilidade que cria essas hierarquizações. E elas atingem as pessoas também no local de trabalho. Não é à toa que com trabalhadores de aplicativos, mas também trabalhadoras domésticas, a gente tem tantos casos de violências, são plurais, relacionadas a gênero, relacionadas à classe e à raça.
não preciso e nem precisaria repetir as falas, porque elas nos envergonham a todos, obviamente. Mas a gente precisa olhar no nosso país para a saúde do trabalhador e da trabalhadora e das trabalhadoras no seu conjunto, pensando também nessas marcações de diferença social que importam para pensar quem precisa ser mais cuidado, quem precisa ser mais protegido. E o cenário que você me apresentou aqui, ele imediatamente nos informa disso. Sim. O que é que estamos fazendo e produzindo, de que modo estamos produzindo na nossa sociedade, a ponto de levar as mulheres a esses indicadores vexamosos para todos nós, de fato. É verdade. O governo federal, no ano passado, atualizou a chamada norma regulamentadora número 1, que é a norma que basicamente orienta o que as empresas devem fazer em relação às condições de trabalho para os trabalhadores, enfim, de proteção. Isso, agora as empresas têm até o próximo mês de maio para se organizar. Já é possível ver alguma diferença? Como é que você percebe essas mudanças? O que deveria e já está sendo feito? Perfeito, é uma excelente pergunta, porque de fato a partir, salvo engano, de 26 de maio, com a atualização da NR1, essa normativa entra em vigor. O que ela traz de essencial e de novo? Algo que a gente já deveria ter feito no dever de casa muitos anos atrás. A saúde do trabalhador e da trabalhadora insiste nisso no SUS, como campo há muitos anos, que é incluir a perspectiva psicossocial quando da promoção da saúde e da prevenção do adoecimento. Nós temos nos locais de trabalho riscos que são físicos, riscos que são químicos, riscos que são biológicos, riscos mecânicos. Então, quando a gente fala desses problemas que a classe trabalhadora já experimentava, a gente fala de problemas como consequência, como amputações, lesões por esforços repetitivos e tantas outras questões. Mas o cenário atual trouxe um outro panorama para a nossa conversa. Nós temos transtornos mentais relacionados ao trabalho. Transtorno de estresse pós-traumático, síndrome do pânico, transtornos depressivos, transtornos ansiosos e uma série de outros problemas, como é o caso do esgotamento profissional, também chamado de burnout, associados ao trabalho. O que fazer com isso? A grande questão, me parece, e vai ser um desafio na nossa sociedade enfrentar essa questão, é de não individualizarmos o processo de adoecimento e tratarmos a saúde mental à margem das relações de trabalho. Porque, como eu disse logo no início, é muito comum essa tentativa de pensar a saúde mental como um problema individual. Ah, você adoeceu no trabalho, é porque você então seria frágil, seria uma pessoa incapaz, pouco resiliente. Mas, na verdade, não se trata disso. Se trata dos mecanismos de suporte organizacional, institucional, que a gente pode construir nas organizações para fazer face às dificuldades. Vou ser mais específico. Num contexto de trabalho agora, as empresas têm de olhar obrigatoriamente para a divisão das responsabilidades, para os sistemas de avaliação de desempenho, para as relações interpessoais e de comunicação. Elas precisam prevenir o assédio moral e sexual nas relações de trabalho, porque são causadores de problemas psicopatológicos, num futuro, às vezes até num espaço de tempo muito curto. Então as empresas estão agora desafiadas a realmente ouvirem os trabalhadores e, a partir da contribuição que eles fizerem, não só dos especialistas, construírem outras formas de acesso à realidade de trabalho para que, primeiro, o trabalho possa ser transformado a bem da vida e da saúde dessas pessoas. Esse não é um desafio fácil de ser enfrentado, porque essa ideia de pensar, de individualizar o adoecimento ou a própria saúde, achar que é uma questão individual, de fraqueza, de moralidade, é uma ideia, infelizmente, muito disseminada nesse país que a gente vive. A gente tem que converter isso em outra ideia, pensando o adoecimento e a saúde são problemas sociais, de dimensões coletivas e psicossociais. Por isso, inclusive, as empresas deverão adotar um programa, construir um programa de gerenciamento de riscos psicossociais. Há algumas iniciativas nessa direção? Sim. Há algumas positivas e outras que, enfim, são negativas justamente porque fazem aquele cuidado que a gente chama de care washing. Estendem uma bandeira do cuidado psicológico, mas na realidade
fazem 2, 3 palestras por ano, discutem um assunto do Janeiro Branco da saúde mental, a prevenção ao suicídio em setembro. Mas isso é suficiente para assegurar espaços de trabalho e trabalhos que sejam realmente mais saudáveis e promotores da saúde? Eu entendo que não. Perfeito. Eu queria mostrar, antes da gente caminhar para o finalzinho, que os números oficiais do Ministério da Previdência Social mostram os motivos exatamente dos afastamentos aqui no Brasil no ano de 2024. Olha só exatamente né? Ali, ó, a ansiedade e a depressão foram as campeãs, né, de afastamentos por transtornos mentais nesse ano. Nós tivemos aí a depressão recorrente, transtorno bipolar, vício em drogas, estresse grave e transtorno de adaptação, esquizofrenia, alcoolismo e vício em cocaína. Ainda alguns outros que tivemos menos casos. Como a gente disse no programa, são os números oficiais Sim. dos trabalhadores formais. Mas isso também pode ter aí números maiores. E eu queria que a gente fizesse uma análise dessas principais causas e, principalmente agora que a gente está caminhando para o final, o que dizer para um trabalhador que pode estar olhando para esses números e achando assim, bom, eu posso estar um pouco ansioso, eu posso estar um pouco deprimido. Qual é o momento de buscar ajuda? Perfeito. Todos esses problemas começam com reações emocionais que as pessoas têm na relação com o meio em que elas vivem, e no caso aqui em particular com o meio laboral. Dependendo de como esse meio laboral esteja organizado e ao que cada um de nós esteja exposto, a nossa reação pode ser diferente. Vou tomar aqui, por exemplo, a questão da ansiedade, que é também uma modulação de uma certa resposta emocional. Eu olho para um futuro incerto, um futuro que me traz apreensão, incerteza, e aí eu me sinto ansioso. Quando essa ansiedade ela passa daquele limite de uma expectativa quanto ao que vai acontecer e começa a comprometer a minha forma de me relacionar com as pessoas que estão no meu entorno, com a minha família e até de dar conta das atividades que eu realizo, e ela produz um certo mal-estar interno, é a hora que a gente tem de buscar ajuda. E a busca da ajuda é uma busca da ajuda não só no sentido individual de que preciso então de um novo terapeuta ou um psiquiatra. Sim, isso pode ser muito importante e eu jamais diria o contrário disso, mas isso continua não sendo suficiente. Em relação a outra questão que você me fez e tem a ver com essa, talvez as empresas imaginem assim, então a gente pode disponibilizar psicólogos e psiquiatras para todo mundo. Se a gente fizer isso e não transformar a realidade que é adoecedora, a gente no máximo estará fazendo com que as pessoas que já suportam uma realidade muito dura tenham de extrair mais recursos na psicoterapia ou nas relações lá com seu psiquiatra para darem conta de situações insuportáveis no trabalho. Ou seja, melhor consertar a situação do que mandar todo mundo para... Perfeitamente. Claro que qualquer um de nós pode, e eventualmente nas nossas vidas a gente precisa, buscar o apoio dos sindicatos, das classes mais organizadas, dos colegas de trabalho, do próprio setor de gestão com e de pessoas, né, dependendo de como seja chamado, RH ainda nos dias de hoje. O que é, inclusive, um sintoma desse quadro, né? Porque se a gente lida com recursos humanos, está na mesma caixa de recurso que qualquer outra coisa. E o ser humano não é assim. Precisa ser tratado com dignidade, a dignidade é tutelada, né, juridicamente também. E para a gente avançar nesse quadro, os trabalhadores precisam se mobilizar e contar para as empresas o que está acontecendo ali, no chão da fábrica, no chão das nossas experiências. E eu acho que é daí, do chão da experiência, que vem uma transformação mais profunda e mais efetiva desse cenário. Perfeito. Carlos Eduardo, muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu é que agradeço. Bom, o Panorama de hoje termina aqui. A gente falou um pouco sobre a saúde mental dos trabalhadores brasileiros. Se você quiser rever essa entrevista, é só visitar o portal da Assembleia. E os principais trechos dessa conversa vão estar no nosso podcast, nos diversos tocadores de áudio. Muito obrigado pela sua audiência e até nosso próximo programa.